27 de março de 2023, São Paulo, capital. Naquela segunda-feira, a professora de História Rita de Cássia Reis chegava à Escola Estadual Tomásia Montoro, na Vila Sônia, achando que seria apenas mais um início de semana como tantas outras. Sem imaginar no que viria a seguir, Rita começou a fazer a chamada de presença quando ouviu gritos no corredor. Ao abrir a porta da sala de aula, ela ficaria cara a cara com um aluno de 13 anos disposto a ceifar a sua vida ali mesmo. Confira agora mesmo o relato da professora Rita, que conseguiu sobreviver ao ataque ao colégio onde trabalha e que resultou em uma morte e outros 4 feridos. Diretamente de um dos endereços mais famosos do Brasil, de um dos principais cartões postais da cidade de São Paulo, e com as transmissões feitas dos nossos estúdios na Avenida Paulista, eu sou Beto Ribeiro e este é o Crime S.A. Eu tô com uma tosse que é da minha sinusite e da minha alergia a São Paulo, que eu tenho, né? Você eu tem? amo esta cidade. Gente, não, uma alergia a São Paulo, não. Não, eu tenho, não a São Paulo, a cidade, mas a poluição de São Paulo me deixa com essa... Estou até contando aqui para ela que eu estou com uma tosse, então eu peço desculpa já antecipadamente se eu tossir de vez em quando. Não é Covid, fiz os exames. Agradeço a todas as mensagens que chegaram semanas anteriores, porque eu gravei com a sinusite, estava bem pesado, mas a gente consegue fazer, porque o importante é fazer o que se gosta. Então, por isso, por favor, se inscreva, curta, compartilhe, ligue sininho, marque nas suas mídias sociais, marque esta entrevista tão importante, indique para as pessoas, compartilhe bastante, seja membro, se puder, se não puder, está tudo certo. E esta conversa aqui que eu vou ter com a Rita é uma conversa que quando tudo aconteceu agora, pouquíssimo tempo, há um mês. Um pouquinho menos. Pouquinho menos de um mês. Dia 27. Foi dia 27. Isso. Vamos aqui, hoje é 24 de abril. É. Daqui a pouquinho tem um mês. Onde você começa, eu acredito, Rita. A entrevista não vai ser, a conversa não vai ser o que você fez antes, depois. Eu vou e volto na nossa conversa, em ordem cronológica. Tá bom. A gente vai aqui no nosso bate-papo, porque eu acho que o mais importante, se fosse um jornalismo, teria que ser pelo LID, a gente estava conversando sobre o seu crédito que vai aparecer. Tá. E eu falei, vamos pôr sobrevivente na palavra. Porque é assim que você se sente, não? Me sinto sobrevivente. Não, sou uma sobrevivente, sem sombra de dúvidas. Toda vez que eu penso no assunto, que eu me lembro com uma frequência incrível, eu aumento a cena na minha cabeça. Eu não consigo parar ali onde ele parou. Eu vou aumentando. Eu fico pensando como poderia ter sido, o que teria acontecido se fosse assim o assado, se eu não tivesse colocado o braço. Nossa, eu penso milhões de coisas e eu vejo como eu sou feliz de ter sobrevivido, porque muita coisa poderia ter acontecido. Eu gritei na hora, para, e tenho a impressão de que ele ouviu o meu porque ele virou e saiu. Né? Então, isso me dá um alívio, me causa um conforto dele ter me ouvido ali na hora. Só que eu não sabia o que já tinha acontecido na outra sala, senão o meu desespero ia ser muito maior, né? Porque já tinha uma professora em agonia na outra sala. Né? Que é a professora Beth. Professora Beth. Que virou, infelizmente, a iconização dessa tragédia. Isso. É difícil pôr a palavra tragédia, porque tragédia, a sensação que se tem é que você não controla. É uma tragédia porque ali é um massacre mesmo, aquilo é uma maldade humana desejada. Premeditada. E tudo mais. Aquele dia 27 de abril, de março. Aquele dia 27 de março de 2023 vai te marcar para sempre. Agora eu queria entender um pouquinho antes. Nós não vamos falar, como a gente conversou aqui, o nome do monstro, do rapaz, do adolescente, como quiser chamar, do menino de 13 anos, como também, às vezes, eu acho que essa palavra menino de 13 anos dá uma diminuída. Infantiliza um ato de uma violência muito, adulta. Na minha opinião, madura. Exatamente. Desejada, orquestrada. Mas para eu entender um pouco, como que
moço, esse rapaz entrou na sua vida? Porque você era mais que uma professora para ele, não era? Então, o dia que eu assisti a live com o Dr. Carlos, que eu me manifestei, mandei um e-mail, porque tinha uma ordenzinha cronológica aí que não estava encaixando. Eu falei, vamos tentar acertar esse ponto. Ele foi nosso aluno em 2021, sexto ano. Só que foi um ano que estava terminando a pandemia. Nós voltamos para a escola em agosto, presencial. E ele estava em sala de aula, um rapaz sempre quieto, muito calado, muito na dele. Se você pergunta, ele responde com monossílabos. Sim, não, sempre monossilábico mesmo. E ele saiu no ano seguinte, 2022, ele foi para a escola do Taboão, e 2023 ele voltou para a nossa escola em março, agora no dia 6 de março. Então, tinha 20 dias que ele estava na escola. Segundo, a gente ouve falar depois pelas mídias, que ele já vinha planejando isso há 3 anos. Então, eu fico questionando, será que não tinha a ver conosco diretamente? Porque há 3 anos ele não era nosso aluno. Ele tinha 10 anos. Não é. Não faz muito sentido. Ele tinha como ídolo aquele rapaz de Suzano, tanto que ele usava nas redes sociais dele o nome dele e o sobrenome do outro rapaz. Do de 17 anos. Do de 17 anos. O que foi o grande... Ele não foi o mentor? O cabeça Descobri, pensante, inclusive, já até convido a assistir. Eu fiz uma entrevista antes desta, eu fiz com a doutora Kelly César sobre Suzano. Uhum. E ela fala muito bem desses 3 que armaram. O intelectual é o que está preso, o que não participou ativamente porque não foi chamado para o dia. Quem criou tudo é o que está preso. Mas o grande ativo da história é o menino de 17 anos. É esse de 17 que ele tem a paixão pelo nome já. Isso. Ele se criou... Porque isso está muito comum no Twitter. Tem meninas virando as viúvas dele e colocando o seu nome e sobrenome dele. Então, não tem uma romantização muito grande em cima disso, porque a gente vê criminosos que saem para aquela saidinha, e um monte de selfie com fãs, e abraço e beijo. Gente, eu não sei nem que termo usar para... Que deturpação é essa? Que inversão de valores é essa? Não pode, não pode. Não tem que ser assim, não é assim. Eu acredito na educação como base. Acredito que a educação salva, a educação cura, a educação tira da rua, a educação é o remédio. Eu acredito nisso. Mas nós estamos num ponto que parece que não é mais. Sabe? Chega um ponto que você começa meio que desacreditar. Porque eu vou para a escola, eu dou aula de história. Os alunos primeiro perguntam, para que eu preciso saber disso? Precisa. Se você não souber o que aconteceu lá atrás, você não sobrevive agora. Você vai repetir os erros idiotas, que são cruéis e destruidores. O que vocês estão vivendo agora é a história. Sim, estamos fazendo a história vivamente. Nossa. De um cotidiano... que se não arrumar agora, lá na frente vai ser pior. Espero que não entre nos livros didáticos, né? Essa história, pelo menos, espero que não. Mas estamos fazendo história. Em 2023 aconteceu isso, em 2000 não sei exatamente quanto, em Suzano. Suzano 19. Que foi 19, que foi um marco terrível. Alguns professores, nós foi agredidas. Eu, a professora Ana Célia, que também é de História, a professora Cíntia, que é de Educação Física, foi a que segurou ele. A que conseguiu pegar. Isso. E a Cíntia, ela é muito apaixonada pela educação física, pelo esporte, e esporte também é algo que tira a juventude da rua, sim. É esporte, artes, música, é o que tira, né? Sim. Esporte exige disciplina. Exige dormir, exige comer, exige tomar água. Convivência. Integração. A arte é para você se expressar, a música é para você tocar o outro, então você se torna mais humano.
essas funções da escola, são muito importantes para que a gente se sinta mais humano de fato, né? Ser Então, mais será empático. que não poderíamos mudar esse currículo da escola, em vez não substituir matérias, não substituir disciplinas, mas inserir na escola a música como Eu tive aula de música quando era gente, é criança. maravilhoso. Eu tive aula de música nos anos 80 inteiro, isso foi fantástico. Eu tinha aula de artes, que não valia nota para passar, mas você tinha a disciplina para entender arte, para entender música, para tudo isso que a gente estava conversando agora. Quando eu fiz artes lá atrás, no meu ginásio, então, na época, eu aprendi a fazer tricô e crochê. Hoje em dia, você fala isso, chega a ser irônico até. Não, Nossa, e é bom, tricô, isso é bom para suas sinapses existirem, precisa. até para afastar um pouco de Alzheimer. Mas daí, para eu entender na parte desse garoto, então, só para eu entender, ele faz a escola com vocês em 2021, durante a pandemia. Isso. Ele, em 2020, estava em outra escola. 2020 era quinto ano, né? Então, nós temos só o Fundamental 2. Então, No ele Fundamental veio 1 de era outro outra lugar. escola. É. Aí, dessa escola que vocês estavam, ele volta presencial em agosto. Aí, em agosto, que ele vai para o Taboão, é isso? Não, ele termina o ano conosco, ele Tá. termina o sexto ano, no sétimo ano 21. ele não volta. E 22 ele faz Taboão. 22 ele faz Taboão. Aí ele passou o ano, ele vai direto para o Taboão, não voltou para a E gente. por que ele sai da escola? Porque ele quis ou porque a escola... O que vocês sabem? Quando o aluno pede transferência, nunca tem um motivo, né? Pediu transferência porque às vezes está mais perto de casa, ou o pai foi trabalhar mais perto, é mais fácil para levar, buscar, então não precisa especificar um motivo, né? Ele foi para o Taboão e voltou para nós agora no começo de 2023. Então, o sétimo ano dele, 2022, foi todo lá no Taboão. E ali que ele... quando ele vai, não tinha nenhum problema de briga? Vocês sabiam se ele sofria bullying ou não sofria? O que Ele vocês sempre foi sabiam um rapaz ou briguento. ele fazia bullying? Ele sempre foi um rapaz briguento. Aconteceu uma situação comigo mesmo em sala de aula. Eu estava escrevendo na lousa, sexto ano, tá? Lá atrás. Lá em 2021. Eu estava escrevendo na lousa e alguns alunos sentaram no chão, ali perto da lousa, para enxergar, para copiar. Aí, não sei por que essas coisas acontecem na vida da gente, eu saí da sala, acho que fui ao banheiro, fui tomar água, não sei exatamente. Daqui a pouco ouço gritaria, 2 alunos se pegando de tapa na sala de aula, um era ele. Por quê? Ele estava sentado na frente, o que estava atrás falou alguma coisa, levanta, fez um comentário qualquer, ele não gostou, levantou, foi de tapa em cima do outro. Me sinto culpada, porque eu não estava ali no momento para ver o que aconteceu, né? Eu, como responsável da sala, tinha que estar ali, mas, infelizmente, aconteceu. Então, foi a primeira situação de briga que eu tenha presenciado. Depois você ouve falar, fulano brigou lá no pátio, fulano bateu não sei quem. Você ouve historinhas o ano inteiro falando de brigas aqui, brigas ali. E tem um detalhe, na escola de período integral, nós temos tutoria. Né? Essa escola é de período integral? É de período integral. Nós entramos às 7, saímos às 16. Então, primeiro, é um tempo longo para o aluno. Fica sentado 9 horas assistindo a aula, tão longo quanto para a gente. Ficar 9 horas frente a uma sala de aula também não é brincadeira. E tem tutoria. A tutoria, os alunos têm a opção de escolher o professor que ele quer como tutor. O tutor, ele vai orientar na parte pedagógica. Tem algum problema com alguma matéria? Tem algum problema com um coleguinha, com o professor? Você não está entendendo? Vamos sentar junto, vamos fazer... E ele, lá em 2021, ele me escolheu como tutora. Então, a tutora tem que fazer um momento coletivo e um momento individual. Então, nos momentos individuais, a minha pergunta é essa: você está com algum problema? Posso te ajudar? Vamos fazer não sei o quê? Nossa, mas a sua letra não está legal, né? Vamos sentar junto e fazer caligrafia, porque minha letra também não é boa. Tentando assim, né? Quando ele voltou agora, em março,
Ele me escolheu de novo como tutora. Em 21 ele te escolhe. Em 21 ele me Foi escolhe. surpresa para você? Não, Ele era um bom aluno? Era. Tirava nota boa? Não. Era um aluno regular, normal. Meio assim, devagar para fazer lição, mas fazia. Que também isso é meio da adolescente. Ele tinha amigos? Ele era uma pessoa que tinha colegas, tinha grupo de pessoas? Não, um círculo grande, não. Ele tinha poucos, pontuais. Assim. Tudo bem, mas também não era uma pessoa totalmente isolada. Isolado não. Agora ele volta em 2023 e aí, para minha surpresa, ele me escolheu de novo. Isso logo no começo do ano? Não, agora? Foi dia 6 de março que ele voltou. Ou seja, 21 dias antes de tudo. Isso, porque o mês de fevereiro ele passou lá na escola do Taboão, aí teve esses casos aí, que teve BO. Vocês sabiam disso? Que ele estava voltando para a escola com um boletim de ocorrência, com ameaça... Porque a diretora da outra escola, acho que ela foi corretíssima. Ela fez tudo que tinha que ser, pôs psicólogo, fez boletim de ocorrência, não sei se você concorda comigo. Sim, ela fez tudo o que precisava. Mas o que acontece? A escola é obrigada a receber o aluno, tá? Sendo liberdade assistida, a escola do Estado... Mas vocês não sabiam que ele já estava chegando com essa carga? Não. Se soubéssemos, talvez... Não sei se poderíamos evitar ou se nós iríamos ficar com medo de entrar na sala. Então, é uma situação difícil a gente saber da situação. É melhor que eu saiba ou é melhor que eu não saiba? Né? Eu não sabia, não tinha a menor noção. Ele me escolheu de novo como tutora dele. Aí, sim, eu chamei, fulano, você voltou? Voltei. Mas você me escolheu de novo, ainda meio que brincando com ele. De novo, com tanta professora, porque eu, né? As respostas são evasivas. São assim? São assim. É só isso? Aí, um dia, agora, nos últimos dias, na quinta ou sexta-feira que antecedeu a tragédia, ele cabulou a tutoria. Tutoria a gente faz 40 minutos, como se fosse uma aula, a gente reúne numa sala de aula, conversinhas particular ou, né, coletivas, e ele cabulou. Aí, quando ele entrou em sala de aula, por coincidência, eu ia dar aula naquela sala mesmo, eu chamei, fulano, vem cá um pouquinho, você cabulou, meu bem? E vou te falar, Beto, eu falo com os alunos com o maior carinho. Eu sou delicada no tratar, dificilmente eu ergo a voz, porque já passei por isso, já fui aluna, sei como é que é. Você é professora há quantos anos também? Não muitos, 12 anos. Mas de 12 anos já são bastante, já uma boa data. É que quando você conversa com professores de escola pública, tudo tem 20, 25. Sim, tudo bem, mas 12 anos já são 10 anos em escola pública, que é diferente. Assim, o meu caso é meio aqueles casos de superação. Não sei como ótimo. Porque sou divorciada desde sempre, tenho 2 filhos. Eu fiquei desempregada, eu tinha 50 anos. Desempregada. E agora? Com 2 filhos, né? Minha filha falou, mãe, por que você não faz faculdade de História? Legal. Aí eu falei, não, agora não é a hora, preciso trabalhar, preciso não sei o quê. Né? Ela falou, não, vamos lá. Aí ela fez a inscrição, ela pagou a inscrição na época, ela falou, eu pago para você. E eu passei em 5º lugar. Gente, 30 anos afastada da escola e fazer um vestibular assim, nossa, eu cresci por dentro, fiz o curso de História, me formei com 54 anos, hoje tenho 67, então é uma história de superação, assim. Uau. Ir para a faculdade depois dos 50 anos... Bom, você não viu essas bobocas falando da moça de 40? Que é uma moça para mim, porque ela é muito mais nova que eu. Gente, se essa menina não pode fazer faculdade... Né? Assim como a mocinha lá do funk, né? Ela ganha tão melhor do que a gente. Que bom para ela. É verdade. Agora, o que eu acho mais interessante é a sua história de vida corrobora para você se tornar, inclusive, uma boa professora. Isso. Porque como você é uma professora jovem, no tempo de se fazer, você é mais aberta também a se permitir
coisas interessantes, que, como, Isso. por exemplo, ajudar o menino como ser tutora sem qualquer pecha, Sem sem cobranças. cobranças. Assim, nossa, tua letra não tá legal, vamos fazer um caderno de caligrafia, eu e você, a gente faz, não sei o quê. E ele foi assim, quando com a tutoria, ele melhorou alguma coisa? Você Não. percebia que melhorava, ou notas, ou o jeito dele? Nada. Ele, Não. só porque ele tinha que ter uma tutora, então ele escolheu a que ele mais se simpatizava. Isso. É, ele fez essa escolha, ainda brinquei com ele, perguntei por quê, não sei o quê. Ele falou que era né? Que é a resposta Ele só faz principal assim, dele. assim? Aí eu falei, mas tantas professoras. Ele falou para mim que não, prefiro você, ok? Um dia ele sentou do meu lado, perguntei o dia que ele cabulou, perguntei por que ele cabulou. Ele também não respondeu, ele foi evasivo na resposta. E depois eu soube, através de uma colega dele, que isso tinha deixado ele chateado. Por isso eu fui uma das agredidas. Porque você perguntou Porque eu para ela, cobrei ele, dele ter cabulado. e aí ele decidiu. Ele falou o que para essa colega dele? Ele, complicada a história dele. Primeiro, ele teve uma briga muito feia com um rapaz da sala dele. Que ele tinha acabado de conhecer ou ele já tinha estudado Tinha antes? acabado de conhecer. De 21, ele não estudou com esse menino? Não. Esse menino entrou na escola o ano passado. Eles tiveram uma briga feia. E aconteceu, eu estava numa aula vaga, eu estava lá embaixo, fui buscar água, alguma coisa assim, um aluno chegou e falou para mim, professora, fulano e fulano brigaram lá em cima, foi feio, porque um pegou a cabeça do outro e macetou assim, e quem apanhou foi o rapaz em questão aí, isso. O agressor. Isso, ele que apanhou. E a professora que estava na aula no momento era a Beth. E a Beth fez esse papel de separar. Mas a Beth, ela era miudinha, assim, uma pessoa, ela pesava 34 quilos, 32 quilos. Ainda brinquei com ela, falei, Beth, eu sou o dobro de você, assim, em peso, né? 32 quilos, assim, bem miudinha. Nós temos uma foto junta, eu sou baixinha. Ela bate aqui em mim. Então, eu não vejo essa situação dela separando os dois. Não consigo ver essa cena. Mas diz que ela separou, colocou um para cá. Tudo que acontece de ruim, assim, que tem que ter uma... Tem que tomar uma providência, seja ela qual for. O aluno saiu da sala sem avisar, a gente tem que fazer um relatório. Tem uma planilha de Excel que a gente anota tudo ali. E a Beth fez a anotação dela, que ela separou os alunos, não sei o quê. E a conversa que veio depois é que a Beth era um dos alvos principais dele, porque ela não deixou ele bater no menino. Quando chegou, ele apanhou, quando chegou a vez dele bater, a Beth não deixou. Então, a Beth era um dos alvos principais. Ou seja, ele chegou determinado em quem ele atacar? Chegou, porque... Não foi aleatório, né? Que ele chegou na escola? Não, porque ele entrou... Era a sala dele, 8º ano B, se eu não me engano. Na cena, a gente vê que ele entra e vai direto nela. Ele nem olhou para a sala, ele foi direto. Ela foi a primeira pessoa Ela que foi a ataca. primeira. E essa aluna, essa moça, essa colega dele, o que ela relata? O que ele fala para ela? O que ela traz de elemento? Ela estava sabendo o que aconteceu? Eu não conversei com ela, porque eu não voltei mais para a escola ainda, né? Eu tô. Mas pelo que você ficou sabendo, assim? Pelo que eu fiquei sabendo, ela e mais alguns sabiam. Não tenho nomes, não sei porque no te Twitter dizer. dele eu achei horrível. A mensagem que ele avisa o que ele vai fazer tem curtida, tem compartilhamento, tem comentário. De alunos, né? De alunos. E era fechado, né, o Twitter dele? Era, mas não era tão fechado, porque tem até a foto. Agora eu não lembro se era fechado, eu tenho a imagem. Mas ele não é um Twitter vazio de respostas. Ele tem ali algumas pessoas que curtem. É estranho você... E o curtido é um coração, né? Então você vê, coração... A gente curte... Pulsando ali. Marcando coração numa coisa que é a morte de um coração futuro.
Você falou aí, por exemplo, que ele já brigou lá atrás, que você separou uma vez, que ele brigou com a Beth, fala de outras brigas no local. A escola é uma escola violenta? Ela tem violência? Violenta não é a escola, mas é uma escola que tem muitas brigas, que eu acabei lendo que era uma escola com problemas de violência. Isso é real? Eu acho que não, violência eu acho que é uma palavra forte nesse caso aí. Nós trabalhamos com criança do 6º ao 9º ano. Então, as brigas acontecem, né? Briga de tapa, de violência, não sei o quê, é difícil. Mas, assim, verbal, nossa, é o tempo todo. O famoso quebra-pau. Isso. Aí é bem recorrente mesmo, mas violência de um acertar o outro, machucar, não. E contra professores? Tem respeito em sala de aula com os professores? Tem respeito. Nós somos respeitados, sim. Eu acho que isso acho que, como te falei agora, eu trato os alunos assim com muito carinho. Então, eu tenho essa resposta boa deles, né? No começo do ano, quando foi para fazer a votação da tutoria, eu gosto de 6º ano. A turminha que eu gosto é de 6º ano. São 3 6º anos. E eu fiquei muito chateada, porque nenhum dos 6º anos me escolheu como tutora. Falei, nossa, onde eu errei agora, né? Você pensa. Aí depois o tempo vai passando, nossa, professora, devia ter escolhido você. Ai, professora, tem como mudar? Queria que você fosse minha tutora. Aí uma chega, confidencia um negocinho. Eu dou essa abertura para falar de namoradinho. Eu gosto desse contato aí, gosto mesmo. E eu não sei, acho que não me escolheram por opção, mas se arrependeram. Mas depois quiseram. Quiseram, tomara. E pode trocar de tutor? Não mais. Não mais. Só no ano seguinte. Só o ano que vem. No caso, a escola, por exemplo, você me relatou aí 2 vezes, pelo menos, de briga. Os pais desse rapaz, eles são avisados quando tem uma briga? São avisados. São comunicados imediatamente. Não me lembro de ter visto os pais dele na escola, porque ele estava conosco meio ano, né? Então, tem reunião de pais, às vezes tem convocação. Não me lembro nunca de ter visto os pais dele na escola. Então, a impressão que dá é que são ausentes, né? Além de ausentes, também um pouco superficiais, porque eu digo que assim, a responsabilidade ali é muito grande, porque parece que eles viam o menino olhando. Você viu isso? Eu li nas matérias que os pais sabiam que ele via vídeos de Columbine, por exemplo, e de Suzano. Então, os pais saberem disso. Onde vai a responsabilidade do pai e da mãe? Isso é uma boa conversa, se você quiser ter aqui. Muito fala, a escola não fez. E se você viu as lives que eu fiz aqui com o Carlos e com a Rosângela, inclusive com o delegado-geral de Blumenau, em Santa Catarina, do caso Blumenau, o que eles mais falam assim, a escola tem o seu ponto, mas a responsabilidade são dos pais. Dos pais. Os pais têm que ver os seus filhos. Como que você vê isso? Os pais estão ausentes? Os jovens estão petulantes? O que se pode fazer? Eu acho que os filhos estão sendo criados pela internet, né? Esse é um fator grande. Agora, a responsabilidade está caindo sobre a internet, a pandemia. Tem alguns fatores determinantes aí. Eu não sei se a pandemia prejudicou tanto assim. Talvez na cabeça do adulto, não, mas da criança ter que ficar presa 1 ano e meio, 2 anos em casa, deve ter bagunçado bastante, né? Ainda mais que nem todo mundo tem condições de ficar preso em casa. Não são casas que se permitam ficar o dia inteiro com tanta gente. Tem um pouco de tudo, né? Mas, na como pandemia. eu te falei, tenho 2 filhos, felizmente são adultos, bem-sucedidos, digamos. Criei sozinha. Sim. E comprei um computador para o meu filho lá atrás, aquelas histórias de trabalhador comum. Mas, assim, estava sempre... Meu filho gostava de um jogo, que não me lembro o nome. E eu sou ruim para isso. SimCity? SimCity. Esse é muito divertido. Então, era isso que ele fazia. Era isso que ele fazia. Então, tá bom.
Eu nunca presenciei bate-papo estranho, porque também nem tinha, talvez, né? Mas eu acho que os pais deveriam vigiar isso um pouquinho melhor. Deveria, porque é a vida da criança. É porque esse É o menino está há 3 anos caminho. escrevendo isso em rede social. Ele tinha 10 anos já com rede social. Então, que cabeça é essa, né? Com 10 Pode anos. ter uma criança de 10 anos no meio desse mundo todo. Não dá, né? É Não muito. sei, eu tenho um neto de 7 anos. Eu vejo assim tanta inocência. Não é possível que com 10 anos já tenha essa maldade tão. E uma coisa, por exemplo, vocês viram, você viu, ficou sabendo, a Beth teve que separar. Vocês cobram isso do retorno dos pais sobre a atitude do aluno ou isso é uma da diretoria, depois É eu da penso? diretoria. Mas vocês cobram também? Vocês podem? Vocês ficam preocupadas? Hoje vai ser diferente? Como que é? Então, quando acontece algum caso, a gente relata e a direção, a coordenação se encarrega de chamar o responsável. Se você sempre vê pais por ali, senta, conversa com a diretora, ela faz um relatório, o pai assina. Mas assim, no dia, nós já tivemos um caso que o menino estava numa vibe meio estranha, a manga comprida, o capuz na cabeça, máscara o tempo todo. E bem estranho, sim, uma figura estranha. Isso quando? O ano passado. E também era meu tutorando. E não era amigo desse menino? Não, não era. Aí um dia nós chamamos a mãe e o aluno junto. Então vamos sentar e conversar todo mundo. Aí eu estava presente, o aluno, a vice-diretora e a mãe. Aí nós falamos, ó, está acontecendo assim, assim, ele não se mostra, a gente não consegue identificar a fisionomia dele, falamos algumas coisas e tal. Aí a mãe, na hora, pediu para que ele tirasse aquela blusa, porque estava muito calor e ele de moletom e tal. E ele tirou. A primeira coisa que havíamos pensado é que ele estava se cortando. Não, estava com Parece o que está meio que braço. numa moda isso entre adolescentes. Eu estou entendendo isso, Nossa! gente. Ele estava com os braços limpinhos, aliás, ele é bem branquinho, então estava bem Seria branquinho. mais fácil ainda de ver. Depois dessa conversa, ele mudou. Sabe assim, outra pessoa. Ele tirou a máscara, ele tirou o capuz, ele cortou o cabelo, que estava meio esquisito dentro daquela situação. É uma pessoa que chega, conversa, pergunta. Sabe assim, uma pessoa que mudou. Então, você vê o compromisso dos pais. Nossa, foi muito bacana. Esses dias, por causa desse assunto, a gente ainda conversou sobre ele. Lembra do fulano? Não, mudou completamente. Ah, vocês entre vocês conversaram sobre. E aquele rapaz lá mudou totalmente, tá? Isso. Porque você vai pensando nas possibilidades. Será né? que é um novo gatilho, né? Um novo... Quem está junto, quem sabia, quem. Nossa, tem. Nossa, 1000 coisas passam pela cabeça. Hoje em dia eu ando na rua assim, não faz nem um mês. Então, eu estou em tratamento com psicólogo, com psiquiatra, estou tomando um medicamento, porque eu estava com medo assim, de abrir a minha porta e no hall ali do meu apartamento apareceu o rapaz com uma faca na mão. Eu tinha esse medo só de pensar. De ir tomar banho, de repente olhar pelo embaçado do box e ver o menino dentro do meu... Sabe essa neurose? Ficou... Melhorei bastante. Mas ainda, se eu estou na rua, vem alguém na minha direção, eu fico olhando na mão para ver se tem alguma coisa que vai me atacar. Isso chama trauma, né? Não adianta. Como foi o dia? Você estava onde? Que horas que eram? Me conta a sua visão em cima de tudo isso que foi acontecendo. Foi que assim. era um dia normal. Era uma segunda-feira. Segunda-feira nunca é muito normal, às 7 da manhã, né? É verdade, na escola ainda que os alunos estão chegando de fim de semana. Eu estava tendo... Na escola de integral, a gente tem as matérias... E era próximo do carnaval, né? O carnaval tinha tido... Não, o carnaval tinha, em fevereiro, mas... foi 27 Desculpa. de março. A gente tem as disciplinas curriculares e outras disciplinas, projeto de vida, protagonismo juvenil, que a gente chama de diversificadas. Legal, E bom. eu dou diversificada de protagonismo juvenil numa sala do 7º ano C.
oitavo A e oitavo B. Então, dava para na sala dele, na sala dele também. E na segunda-feira, a primeira aula é lá no 7º ano C. A escola tem 2 andares, 5 salas embaixo, 5 salas em cima. A primeira a sala do andar superior era a sala do 7º C. Bateu o sinal, 7 horas a gente tem que estar dentro da sala de aula. Eu peguei meu celular, já abri na secretaria digital para fazer chamada, que é o mesmo que a Beth estava fazendo ali. Você vê que ela está no celular, né, chamada pela secretaria. E entramos na sala. Eu gosto da minha porta fechada, porque qualquer aluno que passa no corredor distrai a sala inteira, né? Então, fechei a porta, estou ali fazendo chamada, uma sala super tranquila, de alunos tranquilos, assim, você tem até que... Vocês estão comigo, estão me entendendo? Porque são tranquilos demais. Aí escutei uma gritaria no corredor. A primeira coisa que eu pensei foi: a professora de educação física está soltando os alunos para a quadra e eles correm na disputa de quem vai chegar primeiro. Eles correm, né? A educação física traz isso. Eu abri a porta e aquela gritaria: ele está com faca, não sei o quê. Eu não entendi. Gente, não corram, vocês vão cair na escada, vocês vão se machucar. Foi a hora que ele entrou na minha sala. Ah, ele estava vindo da sala, ele já tinha machucado a Beth, já. E aí, esses alunos da sala da Beth saíram correndo, foi a hora que eu abri a porta. Eu abri a porta, ele veio. Já que ele queria você. Então... Ou ele te viu e falou, então já resolva ela também. Vamos, assim, quem estiver na frente. Mas eu tenho uma conta para acertar com ela, porque ela me chamou a atenção porque eu isso. cabulei. E foi a cena que eu me lembro. Eu não vi as minhas cenas da câmera. Não. Aquelas cenas que a gente vê são na sua sala? Não, na sala da Beth. Ah, tá. Da minha sala não foi disponibilizado. Mas tem as cenas. O que eu me lembro sou ele entrando, eu perto da mesa dos professores, e ele vem com uma tranquilidade, com uma calma. Ele não está correndo. Ele vem andando na minha direção. Ele levanta a faca, é a hora que eu me protejo, né? Que eu levo essas facadas aqui. Você tem 2 aqui? 2 aqui e uma aqui, bem na curvinha do ombro. Foram 30 pontos total, né? E aí eu lembro que eu pus o braço para me proteger. A faca era grande? Como que era essa faca? Era grande. Você viu a faca? Vi a faca. É o que mais apavora. É a visão dessa faca. É você ver a faca que está pingando sangue e é o seu sangue. É horrível. É uma cena que eu não sei, se eu viver mais 100 anos, eu não vou esquecer. Eu corri para o fundo da sala, enquanto isso, e ele veio na minha direção, os alunos saíram correndo. Na hora, pensei, olha aqui, de jogar uma cadeira em cima dele. Imediatamente, pensei também, se eu machucar essa pessoa, que até aí não sabia quem era, eu vou responder um processo. Se eu não machucar, ele vai levantar e vai me matar. Então, eu só gritei... Você pensou ainda que você não podia bater num aluno? Beto, pensei... Porque a cabeça funciona de outra maneira. Só uma coisa, você falou não reconheceu. Ele estava de máscara, é isso? Máscara. Você não reconheceu, porque você era a tutora dele, tinha falado. Mas quando ele veio vindo, você nem imaginou que pudesse ser ele. Eu nem vi que estava de máscara. Mas e você nem podia imaginar que era ele? Não podia Nada. O que você imaginava é que você não podia jogar a cadeira, para você machucar e ainda você leva um processo. Isso. E se ele não... Desculpa, eu ri, mas é que a gente acaba vivendo... Porque... A sua cabeça trabalha muito doido, né? Porque quer te tirar daquela realidade que você vai levar uma facada. E, assim, como eu lido com criança, você sabe que qualquer coisa que você falar que machucar a criança, você vai ganhar um processo, você vai para a ouvidoria. Essas coisas acontecem. Nunca aconteceu comigo, felizmente. Mas foi isso que eu pensei. Se eu machucar esse menino, eu vou responder um processo. Esse menino, essa pessoa. Se eu não machucar, ele vai levantar com mais raiva e vai me matar. Eu gritei
saí correndo para o fundo da sala. E ele ainda não tinha te esfaqueado? Tinha me esfaqueado. Ele já tinha as 3 Tinha. facadas? Então, peraí, só para entender. Você está dentro da tua sala, você ouve um barulho, você abre a porta e vai lá e fala, para que vocês vão cair da escada, menino. Aí você fala, ele está com faca. E você vê ele vindo na multidão. Eu vejo ele vindo entrando na minha sala. Na sua direção. Calmo, meio Jason do Sexta-feira 13. Isso. Você correndo e ele andando. Ele entra e já te dá... Você ele já faz já isso. Me dá essa com facada. Com esse Quando eu viro para correr, ele me acerta as costas. Aí eu vou para o fundo da sala, gritando para. Ele virou e saiu. E nenhum aluno tentou pegar ele naquela hora, nada? Nenhum, todo mundo correu. E aí você ficou esfaqueada aqui atrás, falou para e ele vai embora. Ele foi embora. Aí a cabeça da gente Como produz... você estava? Sua adrenalina estava... Você devia estar sangrando muito. Como é que estava sangrando. Porque são cortes 2 aqui, um aqui. Quer e dizer, você aqui vê esse corte aqui. Eu não sei que mágica que é essa, que diminui, né? A cicatriz diminui. Mas era uma coisa enorme. Eu sei porque é o que eu te mostrei. Eu tenho um machucado aqui, diz que abriu tudo. E o meu, no caso, pegou uma veia, vocês já viram, espirrava, que era uma loucura. O teu espirrou também, muito sangue? Não espirrou. Eu saí da sala, primeiro aquele pavor, se eu encontro ele de novo. Entrei na primeira sala, que estava com a porta aberta, que era uma professora de geografia. E as pessoas gritando? Gritando, correndo, uma loucura. Nesse meio tempo que eu entrei na primeira sala aqui do meu lado, a professora de educação física já estava rendendo ele na outra sala. Porque ele deixa a Beth, vem até você e ele volta para a Beth? Volta para a Beth. Olha o processo. Nossa, que loucura, gente. Que loucura. Ele atacou a Beth. Aí, entre a sala da Beth e a minha, tem uma, né, que estava a professora de geografia. Ele saiu da sala da Beth, ele entrou na minha, ele me esfaqueou e voltou para lá. Quando ele voltou para lá, a professora Ana, que foi ela estava em cima da Beth, tentando ajudar. Ela não sabia, ela achou que a Beth tinha desmaiado, caído, não sabia o que tinha. Ela não estava com muito sangue? Era nas costas. Ai, meu Deus, tá. Nas costas. A Beth ficou de barriga para cima. Barriga para cima, tá? Isso. A Ana viu sangue, mas achou que ela tinha batido e se machucado ali. Aí entrou uma pessoa na sala, a Ana gritava, ajuda a Beth, socorre a Beth. E era ele. Ele esfaqueou a Ana nessa hora. Nas costas também? A Ana levou muitos cortes assim na... Ela que está pegando ele nos pés, uma coisa que está no chão. Ela levou muito mais na perna, mais superficial que o seu. Isso. De defesa mesmo, de né? Defesa, de ficar isso. pegando. Aí ela tem 2 cortes grandes na cabeça. Você podia pegar o olho. Nossa, ela tem um aqui na testa. Foi feio, foi muito feio, foi... Sabe, uma coisa que... Não é para ninguém passar por isso. Não é, isso não existe, não pode acontecer. Sabe, assim, aquele sentimento de impotência, aquele sentimento de que você cultivou a vida inteira que as pessoas têm que ser do bem, as pessoas, sabe, como diz na Bíblia, amar o próximo. Sabe, não precisa amar de paixão, levar para casa e criar como seu filho, mas vamos respeitar, sabe, vamos ter um pouquinho mais de coração, de amizade. De humanidade. De humanidade. Sejamos humanos de fato. Eu saí de lá da escola e deixei meu celular, ficou tudo em cima da mesa. E fui socorrida no hospital da USP, muito bem atendida, diga-se de passagem, assim, profissionais maravilhosos que te tratam com carinho, sabe, com respeito, né? Eu fui para tomografia, acho, não é tomografia. Aquele exame que você entra no tubo? Acho que é tomografia ou ressonância, eu nunca sei se é um ou outro. Para saber se esse corte aqui tinha afetado o pulmão. Ai, nossa. Né? Aí você fica naquela expectativa. Essa faca, ela é longa? Ela entrou inteira? Deus. Você sente essa faca entrando? Não. Se você para, vem? Não. Não.
É porque eu sei por causa desse corte, adrenalina o mesmo, corte você né? não sente, você fica mais por causa do sangue, você quer resolver aquilo, o teu corpo acho que trabalha. Eu sei por conta desse meu corte, que foi feio, mas não, se você me perguntar se doeu, eu não lembro nada de dor, eu lembro só do sangue querendo parar aquilo. Nossa, Deve a ser um gente pouco lembra isso. do depois, né? Ah, Dos sim. pontos, do sacrifício para dormir, para tomar Tem banho. febre, você teve que tomar antibiótico, você teve que tomar tudo, tetânica, Infeccionou. inflexiona, é lógico, é um corte profundo. Podia ter sido uma faca esterilizada, mas nem isso era, né? Não, ainda mais que veio de Infeccionou. outro, tudo mais, tal. Agora, só para eu entender antes da gente ir para o hospital também, aí você sai, ele voltou para a sala, a Ana, né? A Ana, professora Ana pega na Ana perna Célia. dele, e aí chega a professora de educação Cíntia, física, a isso. Cíntia, e segura ele. Segura. Ela não foi esfaqueada. Não. Ela conseguiu Ela deter ele segurou ele bem. por trás, a nossa coordenadora pedagógica vinha correndo com ela, a Cíntia gritou, tira a faca, foi a hora que a Sandra, a nossa coordenadora, tirou a faca da mão dele e levantou a máscara dele. Aí que vocês descobriram quem era o Jason. Beto, Você sabe viu essa cena de levantando? Não, eu vejo nas imagens, porque eu não estava na sala. Mas assim, você e para a cena. As cenas que a gente vê na TV, ela para. Sabe a novela, quando termina Próximos naquela capítulos, né? Isso. Então, até esse momento, não sei quem é, mas os meninos gritavam ali no corredor, foi o mexicano, foi o Que era o apelido mexicano. que ele tinha. Estava tendo aquele apelido no momento, por causa de um bigodinho que estava crescendo nele, chamavam de mexicano. Então, eu sabia quem era o mexicano. Aí você ouviu isso? Aí eu ouvi. Foi o mexicano, foi o Foi o mexicano. E você mexicano. foi querer ver ele? Não. Não, não. Eu entrei na sala do lado, uma aluna tirou a blusa dela, enrolou no meu braço. Fiquei sentada ali esperando um pouco, não sei o que também. Aí eu desci, eu entrei na sala da vice-direção, a vice-diretora me colocou sentada ali e falou: calma, professora, nós já vamos te atender. Calma, professora. E tudo que você não quer É é que te calma. peçam calma. Não, não quero calma, não quero ficar calma. Eu quero gritar, eu quero ficar nervosa. Aí, na sala ao lado, alguém falou ali naquele momento, eu estava sentada ali e eu pedi água. Me trouxeram água com aquela blusa enrolada aqui no braço. Alguém falou que ele estava ali na sala ao lado com a professora de educação física e um policial. Aí eu fiquei com medo. Mesmo sabendo que ele não tinha mais faca, que ele estava ali com o policial e tal, mas o meu medo era dele. Eu não quero ver a cara desse menino. Aí eu levantei e fui para a rua. Tinha um monte de carro de polícia, E não reportagens. chegou bombeiro até agora? É bombeiro, ambulância até agora para te pegar? Não. Na verdade, depois, não que eu soube, mas eu imaginei que estavam cuidando da Beth. Tudo bem, mas não é uma ambulância só. Você tem Mas 3 eu fui num esfaqueados. carro, viu? Não fui nem na ambulância. Te Vou tomar botaram uma no carro, lógico, toma o que você quiser. Ou seja, te colocaram num carro, um Uber da vida para você ir? Alguém te levou? 2 policiais, um carro com 2 policiais. Não, tudo bem. Mas então foi uma viatura, mesmo abrindo caminho. Não era uma ambulância, era uma Tá, viatura, mas pelo menos você abrindo- estava podendo, pelo menos Isso. estavam querendo te atender. Cheguei, me colocaram numa cadeira de roda, já fui atendida imediatamente. Tudo ali, perfeito. E quando você saiu desse inferno, já tinha até reportado, você ficou muito tempo ainda, então, para ir para o hospital. Que horas Isso você entra? aconteceu. Que horas acontece? Que horas que você vai para o hospital? Isso aconteceu 7h10 da manhã. No máximo 7h15. Vamos fechar 7h10. Eu fui atendida, já era umas 8h30. Tinha muito tempo para Muito você tempo. ser levada para o hospital. Muito Mas como tempo. ninguém te leva? Eu não sei, porque estavam. Eu acho que estavam acudindo a Beth. Tudo bem, mas você também levou uma facada que você não sabia se tinha perfurado o pulmão. Eu acho que estavam acudindo a Ana, não sei, porque depois cada uma foi num veículo diferente. A Beth foi na ambulância, a Ana foi numa ambulância também para as clínicas, e eu fui num carro para a universitária. A minha filha estava viajando, estava na Disney. Eu sabia que ela ia chegar na segunda-feira de manhã. Meu celular ficou na escola. Já imaginei. Meu filho trabalha no metrô.
sabia que ele estava trabalhando. Ele entra às 6 da manhã, é horário de trabalho. Aí a secretária da escola me acompanhou o tempo todo, sabe assim, aquele anjo do teu lado? Calma, professora, calma, encosta a cabeça, deita. Sabe assim, aquela pessoa que te acolhe mesmo. Devo muito, assim, emocionalmente, não tem nem o que falar. Aí ela falou, você quer ligar para alguém? Aí você pensa, ninguém mais decora número de telefone. O telefone da minha filha é muito fácil. Termina com 2222. Mas Então, no começo você vai ter que testar uma análise combinatória aí pesada, hein, né? professora? Quantos números eu ia ter que testar, né? Mas tentei, primeira, segunda vez, ela atendeu. Ah, que veio, então, essa memória. Mas, assim, na hora ela pensou que fosse trote. Porque eu falei, filha, a escola foi atacada, aconteceu assim, assim. Ela me fez algumas perguntas. Para ter certeza que era você. E ela estava no aeroporto. Inteligente, sua filha. Ela fez prova de vida, como a polícia chama. Isso. Eles são, felizmente. Ela fez prova de vida. Eles estavam no aeroporto, na Cancela, saindo. Ela mora em Minas, então ela pegaria direita para Minas, esquerda São Paulo. Parou ali na Cancela, falei com ela, vamos embora para São Paulo. Ela chegou ainda, eu ainda estava lá na tomografia, aí fica, é verdade, está na tomografia mesmo? Onde que está minha mãe? Né? Porque a gente fica, o que vocês estão escondendo de mim mais? Porque já devia ter saído a notícia, inclusive, que a Beth tinha falecido. Ou não, sai depois? Sai depois. Sai depois, né? Sai depois. Que a Beth, ela morre na escola ou no hospital? Então, isso é o que eu dizem. Tenho, eu tenho uma... Tem essa... possibilidade de ela ter... Começa ali um processo que não vai ter fim. Então, teve uma professora, essa de geografia, que me acolheu na sala dela, ela foi lá em cima da Beth. Beth, posso fazer alguma coisa por você? A Beth fala, não mais. Ah, então a Beth ainda estava com alguma consciência? Estava. Ai, que angústia. Nossa. Horrível. Sabe, eu penso na volta, presenciar tudo isso de novo, viver isso, rever, né, na mente. Nossa, então, difícil. Daí você sai e aí você vê sua filha no hospital. Te dá um acalento ver o filho, não dá? Por mais que você tenha a pessoa do seu lado ali, o anjo, mas nessa hora você quer aquela pessoa... E a minha filha já ligou para o meu filho também, eles meio que chegaram juntos, porque ele está no metrô, então... Pegou o metrô. Rapidinho. Ali no Vila Sônia mesmo. Apesar de que você já estava no hospital. Já estava na USP. Aí eles chegaram, a secretária voltou para a escola, eles ficaram comigo e eu fui liberada, acho que eram umas 11 horas, mais ou menos, aí já com ponto, com medicamento, tudo, e fui embora para casa. Terminou o pesadelo? Não. Ali foi só o começo. Aí cheguei em casa, já tinha a reportagem me ligando. É interessante como acham o contato da gente, né? Que magia é essa? É o nosso trabalho, né? Né? Que magia é essa? Meu Deus! Tinha a reportagem do Datena. Dei uma entrevista para o Datena ali ao vivo, que eu acho umas imagens muito ruins. É o fogo do momento. São as imagens do momento, você não tem muito. Mas, assim, embora as imagens não sejam das melhores, a fala foi muito boa, porque ele me fez uns questionamentos assim de governo, de não sei o quê, eu saí pela tangente, porque não é esse o foco, não. Não, as pessoas confundiram um pouco. Esse ataque é um ataque humano, não é um ataque político. Exatamente. Seja o governo, não é uma questão de governos, de partidos, é uma questão do que as crianças estão tendo dentro de casa. Humanitária, E é dentro de casa. É o pai e a mãe, não é a escola. Partido, não. O partido tem que ver a merenda que está comendo, não é o governo tem que ver se os professores estão ganhando, estão adequadamente ganhando. Exatamente. Tal. Esse menino é dentro de casa, dentro da casa dele. Hoje eu entrevistei de novo, contando a doutora Kelly César, que com certeza já está no ar, porque eu vou pôr o Suzano antes, e ela fala uma coisa muito forte: os pais perdem os filhos dentro de casa.
Porque Forte. antigamente você ficava. Tem mãe que fala assim: ah, eu prefiro meu filho no quarto do que lá fora se drogando. E ele está lá dentro do quarto se drogando. Digitalmente. Mentalmente. Antissocialmente. Nossa, que verdade. E ela essa, fala, né? e ela falou hoje, ela fez Suzana, ela fala assim: nós somos a ponta, tudo começa em casa. Se os pais não olharem o que os seus filhos estão fazendo e como estão fazendo, não adianta, você aponta só. E não adianta, a escola, muita gente fica na escola, detetor de metal na escola. Eu falo, gente, mas esse menino, inclusive, pelo que eu li, ele queria chegar com gasolina. Sim. E fogo. Então, assim, o detetor de metal não pega gasolina. Não pega. Se ele quiser pegar uma cadeira, quebrar e te estocar com um negócio, ele vai fazer. Então, mas porque falaram... o mal, ele é maior do que um detetor de metal. Colocar um policial dentro da escola. Aí isso vai inibir os alunos. E o quê? É para inibir. A ideia inicial é essa, para inibir mesmo. Inibe. O garoto vai fazer isso, não inibe a polícia. É psicólogo. Atendendo, né? Atendendo. É um psicólogo, tanto que na outra escola ele foi pego por isso. Porque foi com um psicólogo junto com a diretora que sacou o que ele ia ser. O que os pais fazem? Caem fora com ele. Ao invés de intensificar, fortalecer e colocar... Porque assim, um policial dentro da escola... Suzano eram 2 caras, eram para ser 3. Com mais armamento que um policial. E olha o tamanho do estrago, né? E assim, é uma coisa assim, se a gente ficar na violência contra... Eu não estou aqui partidário em nada, eu entendo até que o governador tenha falado porque ele tinha que falar alguma coisa. Sim. Só estou tentando, dentro do crime e dentro da natureza criminal, que o canal é muito comportamento criminal, mais do que... Porque tem tudo um comportamento por trás. O policial vai inibir quem não sei lá o quê, mas o cara que quer fazer isso, uma porta de detetor de metal, não para a gasolina. Não inibe, não. Não para. Ele pode pegar uma faca dentro da cantina da escola, dentro de algum lugar. O garoto que está setado para isso, ele está setado para isso. Então, o que se fala muito é usar Suzano, usar o seu caso tal, para entender a cabeça dessas crianças que estão fazendo isso. Por quê? O que está fazendo essa motivação dentro deles? E, ao mesmo tempo, organizar que dentro de casa os pais que percebam isso também sejam penalizados, né? Porque fechar os olhos para o que seu filho está fazendo, isso a ele é a responsabilidade dentro da casa. Por isso que eu acho que tem que ter um acompanhamento psicológico para os professores. Então, você se tornou especialista no assunto, né? Eu sou muito curioso do assunto. É bem bacana esse nicho, eu particularmente gosto. Tanto que eu te conheci. Sim, né? Mas, assim, na sua visão, o que está fazendo isso com o jovem? O que está acontecendo? Então, Rita, eu sou um sobrevivente do bullying. Então, eu vou fazer aqui com você uma terapia minha. Eu já falei nas outras 2 lives e eu posso... aqui trazer de novo... me lembro que você contou essa história que alguém te chamou de Rô, né? O Rô, Isso. Oi, Rô, lembro. Rô, garoto, nunca fui Rô para você. Pois é. Quem sofre o bullying, eu sofri o bullying muito pesado, de verdade, desde eu fiz a mesma escola a minha vida inteira. A minha mãe fica muito brava quando ela vê eu falando isso. Ela fala, por que você não me falou? Eu tinha te tirado da escola. Eu falei, porque quem sofre o bullying tem vergonha. Não quer, não sabe como conversar sobre isso. E uma criança menos ainda. Por isso que um psicólogo é interessante. Porque um psicólogo bem atuante dentro de uma escola, ele vai sacar por que os 2 brigaram. O professor vai separar, vai escrever ali no seu Excel, com toda a razão, e colocar e chama o pai, e a diretora chama o pai e a mãe. O psicólogo vai tentar entender o que fez este com este. O gatilho. Onde que está aqui... É uma briga de cachorro com cachorro para ver quem é o dono da sala? Ou tem algo a mais aqui? O que está sendo feito? Vai conversar com a coleguinha lá e vai descobrir que ele está escrevendo no Twitter. O psicólogo vai conseguir mentalmente chegar nas pessoas. E um bom psicólogo, e todos eu acho que bem formados são, consegue sacar. Você acabou de dar várias pistas. Ele é monossilábico, ele faz... Ele é mais retraído, não é uma pessoa tímida. É uma pessoa internalizada. E o que fez ele ser internalizado? Esse mexicano que chamam ele de mexicano, quanto que isso pode estar sendo a gasolina para tanto ódio? Ele está com ódio. Um menino de 13 anos,
que há 3 anos fala disso, está com ódio no coração. Que ódio é esse? De onde nasceu? É dentro de casa, é fora? Mas aí você precisa ter... aí eu acho que o Estado pode agir direito, que é pensando na mente da pessoa, no comportamento, na alma dele e no que está sendo feito ao seu redor. Como vítima de bullying, e eu sofri bullying muito, muito, muito pesado, mas sou um sobrevivente de mim mesmo, minha personalidade foi forjada de alguma maneira nisso, o meu bullying terminava quando eu saía de casa. E a minha vida era muito boa, o resto era tão bom que eu conseguia. E mesmo assim eu era garoto popular na escola, eu era representante de classe, todos os professores me adoravam, eu tirava nota Você boa. é carismático, né? Eu sinto e isso é um pouco irritante para quem faz o bullying, porque não quer que você seja carismático. Quem você pensa porque que você ele é? não é. Quando a pessoa já é mais retraída, é mais gostoso para o bulinador, porque aquele lá, além de tudo, eu vou conseguir afastar mesmo. E eu até falo isso em 2 lives. Eu venho, e eu tive professores muito legais. Eu gosto demais dos meus professores. Tirando os alunos, os professores todos, eu recomendo meu português, é graças a Gisela Bertoleto, eu gosto de matemática dos outros professores. Então, assim, história, eu sou apaixonado por história, pelos professores de história que eu tive, pela professora Inês, principalmente. Então, eu tive esse arcabouço muito interessante dentro de mim, dentro da escola, com os professores. E os professores sacavam um pouco do bullying, eles me ajudavam um pouco em algumas coisas. Porque é muito destruidor você sofrer o bullying. Não estou dizendo que é para ninguém explodir nada e nem é bom gostar, mas eu estou dizendo como a gente se sente preso. É como se você saísse de uma prisão. O dia que acaba o 3º colegial na minha vida, que eu ouço Roberto Berseverino, número 27, aprovado, eu levantei e falei, adeus. E fui embora para minha casa, ele nunca mais quer entrar nessa escola. Um descarrego. Não, acabou. Eu não queria nem ir na festa de final de ano, mas meu pai me obrigou. Agora, eu estou contando tudo isso para dizer o seguinte, eu acho que o bullying ele é muito ligado a esse tipo de ação que estão sendo tomadas, não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e Canadá também. O que estão fazendo? Como estão fazendo? O quanto que o pai de um bulinador é responsável? Porque o teu filho está aprendendo a fazer bullying dentro de casa. A gente volta para casa. Volta para casa. A gente volta para casa. E eu acho que o bulinador tem que ser penalizado sempre. Porque, é brincadeira de criança, não é só uma piada, não pode falar nada. É uma coisa assim... Não, gente, tem coisas que a gente tem que ter melhorado. E a gente tem que evoluir. Sofrer o bullying porque você é gay, porque você é gordo, porque você é preto, porque você é baixo, porque você é alto, porque você é bonito, porque você é feio... A sua característica que você tem é sua. Você é atacado por algo que você não muda. Então, assim, e você não sabe por que você virou motivo de piada. E não é gostoso ser motivo de piada. Não é. É desagradável demais. Então, na minha singela opinião de quem vê essa coisa de crime, isso, aquilo, não é pondo um policial na porta da escola. Que eu sou a favor de ter, tá? Mas não para o bullying. Mas não para o atacador, para afastar traficante, para afastar bandido que rouba, para dar segurança para professor. Gente, eu acho que eu adoraria ter um policial em cada esquina, porque eu me sentiria mais seguro. Eu não sou contra ter a polícia. Eu acho que não é trabalho de polícia resolver o problema de bullying e nem o trabalho de polícia vai ser eficiente para evitar um cara que vai entrar numa escola para esfaquear professor. Porque o ódio dele é a sua maior chama. E se você não tiver um psicólogo para apagar essa chama, não é um policial que vai. Estou errado, você está entendendo? Não, eu acho que está certo. Ainda mais você que passou por isso. A gente trabalha... A gente tenta trabalhar muito o bullying na escola, mas as respostas são assim, como... é meu amigo, eu posso falar. Imagina, foi só uma brincadeira. Ô, cabeção, não fala assim com o colega. Né? Então, você acaba se tornando a pessoa chata, porque você não faz. A gente tem alguns assuntos aí diversificados, que a gente chama, que a gente procura trabalhar na escola todo ano. Então, eu sou do grupo de humanas. O meu grupo, esse ano, optou por trabalhar a educação básica, sabe? As palavrinhas mágicas. Então, assim... você pedir licença, você tropeçar no pé de alguém e pedir desculpa, não é feio, não é vergonhoso. Peça desculpas, vai ser bom para você e para a pessoa que levou o pontapé sem querer. Então, a gente
tentou trabalhar esse começo de ano com essa educação básica, que não é a nossa função. Concordo 100%. Eu acho que não é do professor. Você tem que dar uma boa aula de história. Mas como professor, você viu alguma coisa, você pode alertar. Mas isso, por isso que eu falo, tem que ter psicólogo dentro de escola. É o psicólogo que sabe fazer isso. Ele é formado para isso. Isso. Não é o professor, pode ser a pessoa que vai, olha, tá vendo esse cara aqui? Eu achei ele um pouco estranho. Como vocês falaram que vira o menino todo com agasalho, a máscara, você falou, esse garoto vai me atacar, né? Fomos atrás e olha, Aquilo você alertou. É um alerta. O professor faz o alerta para o diretor chamar os pais para conversar com o psicólogo. Para o psicólogo conversar com o menino para entender o que está acontecendo. E outra, Beto, nesse caso específico, a mãe presente foi muito importante. Nesse caso, você falou, a mãe é que muda. Exatamente. Porque a mãe percebeu o aviso. Nossa, a figura da mãe ali é fundamental, do responsável, do pai, é fundamental. E da figura de autoridade para o menino, né? Exatamente. Porque eu me lembro que minha mãe, quando precisava, vou falar que é machismo, né? É da minha geração. Minha mãe falou assim, olha que eu vou falar com seu pai quando ele chegar, hein? Tinha uma coisa assim. Ele terceirizava você, olha aqui, hein? É. Já falei para não fazer. Então, assim, minha mãe só me olhava, meu pai só me olhava. Nunca ninguém bateu em mim, nunca ninguém encostou em mim. Era a autoridade de pai e mãe. Não é medo também, era respeito. Não, respeito. Exatamente. Não porque a criança tem que perguntar, faz parte dela. O dia que você tiver idade, eu te respondo. Agora não, agora você vai dormir, porque amanhã você tem que acordar cedo para ir para a escola. Mas é assim, tem coisas que assim, não, você vai Nós dormir. não podíamos voltar a viver assim. Pois é, mãe, o problema é um celular hoje que a criançada fica 24 horas. Tem todos esses elementos, né? Eu vi um estado nos Estados Unidos agora, acho que é o Utah, se não me engano, que acabou de limitar crianças até não sei quantos anos, agora o celular, eles pedem a internet das 10 da noite às 6 da manhã. Eles não vão mais ter. É interessante, eu acho um pouco assim, mas é ao mesmo tempo que estamos nos tornando. Porque nós entramos em 8 horas da manhã. Às vezes, 8 horas, já tem aluno debruçado dormindo na carteira. Por quê? Porque ficou a madrugada jogando, não sei, fazendo o quê. Tudo bem que adolescente a gente tem mais sono mesmo, né? Tem. Eu acho, às vezes, o horário errado de escola. Acho que adolescente vai ser... Porque nós temos os hormônios que a gente tem sono. Adolescente precisa dormir dorme 18 em qualquer horas, lugar. Né? É gato, né? Precisa dormir 18 horas. Agora, me diz uma coisa. Como está para você... Para vocês, a escola, você não está na escola. Não. Como que ela está lá? Você tem conversado com as pessoas? Tenho conversado todo dia, tenho algumas professoras que eu converso todo dia. Tem uma equipe de psicólogos que estão lá do CAPES, né? Que estão frequentando a escola, fazem roda de conversa e tal. Tem uma outra equipe que é da USP, que são especializado em lutos. Sim, é ótimo isso. Eles estão lá também fazendo esse trabalho com a comunidade ali. Hoje mesmo eu vi no grupo pedagógico que ia ter palestra, 6º ano, tal hora. Então, assim, já tinha os horários para as palestras de hoje. Então, está tendo esse acompanhamento. Hoje, não sei exatamente, uma amiga falou assim, minha licença termina dia 1º, então tenho que voltar no dia 2. Sua? Minha, Tenho que voltar no dia 2. Aí ela falou para mim, eu vou te buscar em casa. Eu moro muito próximo da estação de trem, então é trem, metrô, desço na porta da escola, não preciso de carro, né? Vendi meu carro na pandemia, acabou, não tem mais, pronto. Alugo a vaga da garagem. Melhor ainda. Né? Ela falou, vou te buscar na tua casa. De jeito nenhum, eu vou de metrô todo dia, por que precisa vir me buscar? Ela falou, porque você já se imaginou chegando na escola sozinha? Eu não bonito tinha. isso. Muito, muito. Que sensibilidade. Eu não tinha pensado nisso. É um pânico, Né? Como que eu vou chegar na escola? Geralmente eu chego, tem uma porção de alunos no portão ali, né, na calçada. Oi, professor, oi, professor, oi, professor. Oi, Rita. Né? Você vai falando oi, como se fosse artista mesmo, né? Falando oi para todo mundo ali no portão. Aí eu entro e vou para a sala dos professores. E como vai ser esse dia que eu voltar? Será que eu vou estar tão disponível assim, ficar falando oi, oi, oi? Eu não sei quem vai me atacar. Né? Até porque ele
está por aí, né? Ele está vivo. Ele está preso? Não, está preso. Então, amanhã nós temos um depoimento lá no Brás. Ele está preso lá na Fundação Casa do Brás e amanhã nós temos um depoimento. Eu não sei direito se... Você não vai ver. Se ele vai estar preso. Não. Não, né? Talvez o advogado dele. Os pais dele tentaram pedir desculpa para vocês? Não. Eles tentaram contato. O menino, que eu vi assim, o menino está tremendo muito. Alguém falou. Eu escutei isso de você. Não Eu tinha li em essa... um lugar que ele estava tremendo muito. Eu falei, nossa, mas Agora? ele é humano? Então ele está tremendo de que irritação, não consegui fazer tudo que eu queria. Está tremendo de medo, porque agora você vai ter uma consequência. Está tremendo porque não aconteceu com você o que aconteceu com os outros de Suzano, então agora você está vivo e vai pagar como o terceiro. Está pagando aí. E aí? É tremendo por quê, né? Deve ter. Agora, nem pai, nem mãe, nem advogado, ninguém tentou conversa. Não, o que eu ouvi também Nem da publicamente, mídia, sei lá, pediu desculpas. não, o que eu ouvi da mídia foi que a mãe teria dito também, não posso dizer se é verdade ou não, que ela não está preocupada com o professor que morreu, com o professor que se machucou, que está com trauma, ela está preocupada com o filho dela. Então se explica por que o filho dela pega uma faca Então, e mas entra ela no está meio de um preocupada fora de hora, né? Ela não tinha que se preocupar lá atrás. Não, então, mas olha só que coisa importante, que elemento, se tivesse um psicólogo nessa, Né? ela está mostrando um egoísmo, né? Sim. A ausência total de empatia. Ela não está, se ela estivesse preocupada com o filho dela, ela estaria preocupada com o que ele fez. Porque Então, eu soube... desculpa se essa senhora quiser me dar uma entrevista, o canal está aberto, o pai também, já falei várias vezes que aqui o canal está aberto, mas só uma entrevista, não é um monólogo, então vamos ter que responder perguntas. Mas, para mim, é bastante elucidativo isso, porque você vê seu filho vendo vídeo de Columbine, vídeo de Suzano, tem arma em casa, ainda bem que ele não pegou. O Twitter dele está lá, você não está vendo nada. Com 10 anos de idade, ele já fala que quer matar a gente na escola e ninguém faz. 10 anos. Ele sai de uma escola, sem sabermos porquê, vai para outra, da qual ele é expulso com um boletim de ocorrência por ele ameaçar um amigo de morte. Não é? Estou acertando, não estou? Eu vi print dessas conversas. Estou correto até agora, sim, tudo tá. isso. E aí ele entra, ele mata uma professora, esfaqueia outras 2, né? 2. Teve uma terceira que foi um caso assim... Outra professora esfaqueada? Mas foi assim, ela cruzou com ele ali no corredor. E ele fez assim. Ele vinha vindo com a faca aqui, quando ela passou, ele fez assim, acertou o cóccix dela. Gente, mais um pouco ele pegava o rim. Acertou o cóccix dela e ela não percebeu. Aí aquela movimentação o dia todo, à tarde ela falou, estou com uma dorzinha estranha. Ela levou uma facada e não viu? Não, acho que acertou tão Nem no sangrou? ossinho do Tá. cóccix. Sangrou. Alguém falou para ela que a roupa dela estava manchada de sangue. Aí sim, ela foi para o hospital, teve o atendimento e tal. Mas teve esse caso também que ele só passou e fez assim. Foi a primeira ou foi depois já da professora? Foi depois de todo mundo. Quando já está com... E aluno ele não tentou acertar nenhum? Tem um aluno que foi esfaqueado, sim. Foi, né? Tem um, que é o da briga? Não, o da briga não foi na escola naquele dia. Que sorte, porque ele devia estar pensando nesse moço. Ele é um aluno faltoso mesmo, então foi sorte. É normal mesmo. É sorte não, é cotidiano. Ele só estava no cotidiano dele. Show. E esse outro aluno, ele esfaqueia como? Na sala da Beth? Na sala da Beth, o aluno tenta segurar ele de alguma forma. Tá. Não é que ele vai no aluno. Não, o aluno vem de encontro com ele. A gente vê nas cenas que o aluno vai de encontro a ele. Olha. E a mãe e o pai não querem saber de nada, só querem saber do filho. É bom, eu espero que eles queiram mesmo, porque agora esse menino tende a ter o mesmo fim do Champinha, né? Que deve ser o mesmo fim do menino de Suzano. São daqueles arremedos que se fazem na lei, e eu acho que está corretíssimo, que você nunca mais sai. Eu tenho muito medo que ele seja solto. Olha, o de Suzano, por ele não mostrar arrependimento nenhum, isso, aquilo, ele foi 19, ele tinha 16, 17, 18, 19, 20 e 21, 5 anos, 19, 20, 21, 22, 24, o de Suzano sairia.
Champinha nunca saiu. Nunca saiu. E ele está numa casa que é da assistência social, se eu não me engano, de saúde de São Paulo, junto com outros 5 garotos, homens, né? Já todos 40 anos. No caso desses, pode ser que ele vire esse arremedo que nunca saia. Então, o que a delegada... Se ele te procurar, você tem vontade de conversar com ele? Não, tenho medo. Hoje eu tenho medo. Se ele quisesse conversar com você, você conversaria com ele? Se ele tivesse com aquela algema segura assim em cima da mão... Se você tivesse em cima da segurança, mesa, sim. Segurança, sim, conversaria. Acho que eu ia precisar de um medicamento antes, mas eu não sei. Eu ouvi falar, né, que ele já caiu do beliche, né, já se machucou, levou uns pontos no rosto, daí deve ser essa tremedeira também. Está né? descobrindo os seus novos limites. Então, eu até comentei com a psicóloga que me atende que eu acho que um garoto de 13 anos, de 10, de 15, tem uma perspectiva de futuro, né? Assim, olha, eu vou ser um adulto assim, ou assado, eu vou estudar... Não sei, tem. Algum pensamento tem. Ou não vou mais estudar, mas Ele tem a oportunidade de ter, pelo menos, né? Aí eu falei para ela, segunda-feira passada, que foi naquele dia, ele acabou com o futuro que ele tinha. Ela falou, não, Rita, ele escolheu outro futuro. Não é aquilo que a gente acha que ele deveria ter, é o que ele quis. Ele escolheu o futuro dele. E agora ele vive essas consequências. A delegada, alguém falou que com 45 dias ele vai a julgamento, né? Ele tanto pode ir para um hospital psiquiátrico ou para ficar na fundação mesmo, caso não apresente nenhum distúrbio. Mas eu tenho medo dele ser solto. Olha, Rita, isso é uma coisa que a gente... Quando aconteceu o que aconteceu com você agora, Suzano voltou a ser reativado. Então, voltamos a conversar sobre o menino, menino à época, um adolescente de 16 anos, que foi para a Fundação Casa. Ele vai sair em 2024, se não for feito com ele o que foi feito com o Champinho. E quando um menor de idade sai da Fundação Casa, todo o seu passado fica em segredo. Acabou ali, né? Você não pode saber quem é a pessoa. Ele pode até mudar de nome. Por exemplo, você tem o caso do Daniel Petri com o Gabriel Currum, se eu não me engano esse é o sobrenome dele, peço desculpa se estiver falando errado, que para mim é um dos crimes mais bárbaros já feitos nesse país. 2 amigos que brigam por causa de um menino de 16 anos com um menino de 13 ou 12, e eles, por causa de videogame, o Daniel vai até a casa do Gabriel e estupra o menino, mata o menino, corta o menino no meio, sai com o menino no meio. Dizem que ele ainda vilipendiou o cadáver sexualmente, outros dizem que não. Mas, de fato, esse menino corta o amigo no meio, assim, começa a cortar e tentando esconder o menino pela casa, fica cheio de sangue. Ele está solto. Está solto, porque ele já cumpriu, e ninguém nem sabe onde está esse cara hoje. Ninguém entende que representa um perigo para a sociedade? É uma discussão que a gente precisa... Você que agora é uma vítima sobrevivente, de fato, e que tem todo o direito de ter medo de um dia encontrar com ele, porque, afinal de contas, ele já te mostrou que ele só não te matou porque ele foi mal de pontaria. Não é porque ele não quis. Ele só não matou mais gente porque eu gritei, né? ele foi ruim de pontaria mesmo. Porque, mais um pouco... Essa do Cox, ele pega no rim, essa mulher morre. A outra professora que ele dá 500 facadas, mas, graças a Deus, não pegou uma femoral, não pegou um órgão vital. Se ele vira a outra, essa na testa, se ele enfia no olho, no mínimo ficaria cega. E aqui no meu pulmão, aqui no seu pulmão, mas é nada. O coração mesmo. É o pulmão, mas o coração está aqui, né? Pendido para a esquerda. Ele pega ali, tem uma caixa torácica. Mais medo. Então, ele não matou mais porque foi ruim de pontaria. Porque talvez não tenha feito aula de biologia corretamente para saber onde ficam os órgãos, mas é uma questão real a sua e que eu acho que tem que ser discutido. Principalmente com esses jovens que... Eu não sei a respeito de que sim, né? O depoimento de amanhã. Mas é para colher mais fatos. Isso que você está me contando. Você vai contar como é que foi a dinâmica
Como é que ele foi, como é que você fez, por que ele parou. Você vai falar, isso que você me contou aqui, que você falou que você fala para, ele para. Aí eu fico tendo a impressão de que eu tive até uma autoridade sobre ele, sabe? Que não é verdade, né? Pode ser, e também tem uma coisa, o ataque com faca, ele tem que ser muito próximo. É diferente se ele estivesse com um revólver, fazer e acabou. Porque a distância te permite ser, né? Eu não me ponho em risco. Você levou as facadas, você vai para lá. Você está atrás de um negócio. Como você viu a cadeira e pensou, ele também pode ter olhado a cadeira. E olhado, ela vai me jogar essa cadeira, ainda posso perder a faca. Porque a faca começa a ficar escorregadia, tem um monte de coisa. Ele estava de luva? Acho que não. Porque a faca vai ficando escorregadia, muitas vezes as pessoas se cortam, a não ser que seja punhal. Então, para ele chegar até você, para continuar, ele tem que se aproximar de você. Ele corre um risco. Então, ele olhou também, de repente, naquilo. Além de você ter falado para, ele falou, é mais fácil eu virar agora e pegar outro aqui do que eu ir até ela para pegar ela ali. Entendi. Porque a faca te exige proximidade. Então, talvez ele possa ter... simplesmente foi prático. Não que desistiu de mim, mas vamos pegar outro. Não, é que você ficou longe. Que saco, ela ficou longe. É chata. Pode ter falado que professora chata, devia ter pegado outra tutora. Então, sabe assim? Podia ter, na cabeça doida, ainda faz uma piadinha. Fala, deixa ela aí, vai que morre daqui a pouco. Pega outra aqui. É mais fácil pegar mais um. É descartável. É um descarte. Aí ele voltou para outra sala, a professora rendeu ele. E ele ia pegar ela, porque ela não viu. Ajuda aqui. Exatamente. Aí ele dá a ela pega ele começa a fraquear. Aí vem a professora de educação física e pega ele por trás sem ele ver. Ela foi o elemento surpresa. Ele, até então, estava comandando como ele queria. Ele estava entrando em um, entrando em outro, todo mundo correndo dele. E a professora de educação física, a gente fala esfaqueou o aluno. A gente fala que ela foi heroína? Foi. Não é qualquer um que rende uma pessoa. Total. Né? Aquela cena e ela é corajosa. Ela estava no andar de baixo, ela não estava no andar de cima. Ela estava na última sala do andar de baixo, ela escutou o grito, ela achou que estava estranho, aí ela subiu. Se ela não se ela tivesse na quadra, por exemplo, ela não ia ver essa bagunça toda. Ah, sim, com certeza. Não ia. E Estamos como está a voltar? Você quer? Por enquanto não está. Você quer voltar? Você tem vontade? Você está... Uma coisa, a sala onde a Beth morreu, vamos dizer assim, ela está sendo usada? Está sendo usada. Achei que pelo menos... Não, nós temos 10 salas, 3 sextos anos, 2 sétimos, 2 oitavos, 2 nonos. Completas. Tem que ser aquelas. Salas. E os alunos estão conseguindo voltar numa boa? Você falou dos psicólogos, do CAPS e tudo mais, mas eles, no dia seguinte teve aula? Não, né? Não, a gente ficou em recesso uns 10 dias. É verdade, então. Né? Entramos em recesso. Que eu não sei como é que nós vamos pagar isso. Nas férias do meio do ano a gente trabalha. Olha, Rita, eu vou te falar uma coisa. Não é um problema seu agora. O seu maior problema agora é que a cabeça foge, né? Para coisas. Vamos fazer assim, vamos pensar numa outra coisa. Vamos pensar que em julho eu tenho que pagar essas aulas. O seu maior ponto agora é voltar. Assim, e é normal se você chegar lá e não conseguir passar a porta. E olha, eu tenho um relacionamento bem bacana com as professoras. A gente brinca muito, dá muita risada. Eu sou meio palhaça, eu gosto de cantar, gosto de pular, é a minha vida aí. Então, eu sinto muita falta disso, dessa dinâmica da sala dos professores, das brincadeiras, de, ai, meu Deus do céu, agora vou para o 6º ano A, sabe? Eu gosto dessa dinâmica. Sinto falta de alguns alunos, mas... não me vejo. Sabe aquela imagem de costa para a sala, escrevendo na lousa? Nem pensar. Não. É porque ele foi pelas suas costas também. Não consigo imaginar isso, não consigo me ver nessa situação. Que volta a mesma questão. Não sei quem vai me atacar. Você gosta de dar aula? Gosto. Foi uma coisa que você escolheu depois dos 50. Então, eu acho que quando a gente escolhe algo depois dos 50, eu vou me pôr no seu lugar, um pouco que eu tô escolhendo mudar minha
Minha carreira inteira, que eu quero só ficar no YouTube, por enquanto, pelo menos por um bom tempo só aqui, com 50. E eu acho que quando a gente tem a decisão dos 50, ela é muito mais confirmada por nós mesmos. Né? A gente quer isso. Então, você foi ser professora de história depois dos 50. Você gosta? Gosto. Está fazendo terapia? Estou. Muito legal de ser o sobrevivente é que o sobrevivente é aquele que não morreu. E você tem a chance que a Beth não pode ter. Então, se você gosta muito e você quer muito, minha sugestão é dar o primeiro passo para entrar, se for te fazer bem, né? Por ela, por você, pelos seus alunos, que você acabou de me falar que sente falta de alunos, para cantar nessa música que você gosta, para pular como você quer. E isso faz bem, é um lugar que te dá prazer, é uma escola que te dava prazer de ir? Sim. Busca nesse prazer a vontade de voltar, se você quer. Eu fiz uma... Em 2012... E continua fazendo terapia. Continuo. Em 2012, eu dava aula em Barueri, na prefeitura. Fantástico. E eu fiz uma cantata com as meninas dos 7º anos. E a música que nós cantamos foi uma do Frejá, Desejo que você tenha quem amar. E a gente ensaiou. Quando estiver bem cansado, ainda haja força para recomeçar. Nossa! A gente ensaiou essa música exaustivamente e nós nos apresentamos no Dia dos Professores. Aí, com esse acontecimento, uma aluna me escreveu: professora, eu não esqueço isso e eu quero que você tenha força para recomeçar. Quando estiver bem cansada, que ainda existe amor para recomeçar. Esse amor pela sua carreira, pela sua profissão. Eu não posso desistir. Que você não vai poder... E também, às vezes, não conseguir agora faz parte, para a gente conseguir depois. Isso é um exercício. As outras professoras que foram atacadas, elas já voltaram? Voltaram. Conseguiram mais rápido? Nem se ausentaram, só ficaram esses 10 dias do recesso e voltaram. Não, desculpa, essa do Cox, ela teve uma crise de pânico em sala de aula e foi afastada. Ela ficou, acho que, uma semana em casa, deve ter voltado hoje, não sei. Que você se sinta segura para voltar e que você consiga... Eu acho que você acorda todo dia ainda pensando nisso. Dorme pensando nisso e acorda no meio da noite pensando nisso. Eu tenho a Alice, né, a minha gatinha, que ela bate na maçaneta e abre a porta. Né? E Esses tem horário gatos certo. São fantásticos. Eles têm horário certo. Né? A Odete Reutemann, 5 horas da manhã, é o horário dela, porque já acostumei a acordar, ela também quer acordar comigo a às 5 horas. Alice também. Eu acordo às 5, ela acorda às 5. E esses dias que eu estou indo até mais tarde, ela abre a porta às 5 horas. Nossa, que susto! Ai, já deixa a porta aberta, então, para ela não ter que ficar batendo na porta. Nossa, mas está difícil. Eu espero que passe. Estou fazendo esse acompanhamento. A gente acaba encontrando pessoas fantásticas, né? Assim, que nem essa aluna. 10 anos depois, ela lembrar dessa frase e me retornar, não tem preço. Era o que você precisava. Né? Tem coisas que realmente não tem preço. Não é o salário que você ganha do Estado. Não, é o afeto que você... É vocação. Professor, polícia, bombeiro, médico, são pessoas vocacionadas. As outras são opções de trabalho. Vocês são vocacionados. Vocês querem, de fato. Minha filha também foi para a área da educação e vamos, bom. Né? Acreditamos. Tem que ser, né? Como disse Fernando Pessoa, ele escreveu, tem um texto maravilhoso que ele fala que cada coisa tem seu tempo a seu tempo. Só respeite o tempo. As coisas elas vão se reencontrando. Só não corre com o tempo. Você está certa. Agora você acabou de tirar os pontos, não é isso? Foi. Então, ainda está em cicatrização. E é algo que... Você tem outro corte? Não. Só de cesárea. Então, será que tem a mesma coisa? Porque você vai ver que quando mudar o tempo vai apitar. Essa semana deu. E aí você vai lembrar. Cicatriz assim que eu tenho. Muda o tempo, dá uma coisa. É como se a vida te relembrasse daquele... Olha, tá vendo? Você tem essa sua cicatriz aqui, então pra aproveita. Que fazer isso, né? Aproveita. Eu podia ter realmente perdido o braço. Você podia ter realmente morrido. Então aproveita.
Aproveita de fato. Aproveita, é uma marca que eu acho que é uma marca para a gente lembrar que sobreviveu, que está vivo. Verdade. E que bom que você vai ter o Natal com a sua filha este ano, que bom que você vai ver o seu filho amanhã, que bom que você está aqui sentada comigo, conversando. Verdade. Que bom, vamos tentar também agradecer o bom, porque você ser sobrevivente é uma segunda chance. É verdade. Então, pega a sua também, aproveita. Ele é um só. Quantos alunos você formou em 12 anos? Já pensei nisso também. Um só não pode estragar Não. tudo que foi construído, né? E que ele tenha a paga dele, né? Ele tem irmãos? Não sei. Porque senão era bom esse pai e essa mãe ver o que eles fazem também de educação, né? Para não proliferar. Mas acho que não tem, não. Acho que ele é filho único. Não sei. Filho único. Rita, tem mais alguma coisa que você queira me contar, que você queira falar, que você queira desabafar, que você queira relembrar? Eu acho que não, assim, de momento. Acho que foi uma conversa muito boa. Eu precisava dela. Eu te agradeço. Precisava dela porque o psicólogo tem um tempinho limitado, né? Nem tudo a gente consegue falar. Tem coisas, obviamente, que eu nem posso falar, não vou me sentir à vontade de falar, mas acho que foi uma conversa muito boa. Para mim foi. Lembrar coisas boas e coisas ruins. Para mim foi bom. Que bom, e que as coisas boas fiquem maiores que as ruins. A gente tem, como naquele momento você pensou, se eu jogar essa cadeira, eu vou ser processada por um cara que acabou de me esfaquear, eu vou ser processada. É maravilhoso, porque a cabeça da gente, a gente tem uma coisa interessante. Ela trabalha mais pelo bom do que pelo ruim. Ela te leva sempre a lugares melhores do que a lugares que te maltrataram tanto na existência. Se você olhar, às vezes você se separa, vamos pegar, você tem um namorado, você se separa, acabou. Quando você se separa, é pelo ruim. Passam anos, às vezes você nem lembra o que eu separei mesmo, gente. Ele era legal, a gente gostava de ir ao cinema junto, porque a cabeça da gente vai sempre trazendo, seleciona, vai apagando, porque senão é difícil você viver no ruim, né? Senão você vai viver no medo, no pânico, na angústia, na tristeza, na ansiedade. Então, que venham as lembranças boas da escola, que é um lugar que você me conta aqui de uma maneira, seu olho brilha quando você fala da escola. Eu gosto. Então, você gosta do que você faz. Você gosta dos professores, você gosta dos seus colegas, você gosta dos seus alunos. Quando eu recuperei meu celular, no dia, uma professora levou na minha casa à tarde, meu filho ligou o celular, tinha umas 200 mensagens. Ser querida. Gente... É bom ser querido. Eu aposto que os pais desse menino tiveram poucas mensagens. E eu acho que esse menino mesmo deve ter pouca gente, se teve alguém que mandou alguma coisa falando, cara, não sei o que você fez, mas eu gosto de você. Nossa. Porque talvez seja até a ausência do sentimento de ser gostado e gostar que fez dele essa pedra absurda de conseguir esfaquear pessoas. Não pode nem culpar um videogame, herói, gente. Né? E aí é o trabalho da polícia, descobrir essas pessoas antes do ataque. E eles conseguiram coibir vários, né? Conseguiram. Quase 300 em São Paulo, não sei quantos. Isso. Mas eles coibem sempre, sabia que agora saiu muito. Então, que a polícia consiga cada vez mais. E eu perguntei até hoje para a doutora Kelly, o quão seria importante esse menino lá de Suzano, que foi o mentor de Suzano. O mentor não foi o que morreu. Eu não sabia disso. Também não, ela que me contou aqui hoje. Olha que eu já estudei esse caso 500 vezes. Esse menino foi o mentor. Esse seu está vivo. Essas pessoas não tinham que ser estudadas, a la Mindhunter, que psicólogos e psiquiatras os entrevistem e consigam tirar deles o que fizeram deles. Por que você é assim? Psicopata, tá bom, é gelado, nasceu, então já é psicopata, desde não tem muito o que fazer. Mas por que atacar uma escola? Mas por que atacar as pessoas? Por que essa maldade? Por que esse desejo? Faca é ódio. É ódio. É ódio. Olha, ele faz isso em você. É ódio, é uma ação dienta. Por que esse ódio? O que fez? Eu acho que essas pessoas podem, se estudadas forem pelas pessoas corretas, a lá doutor Guido Palomba da vida, que a gente consiga ajudar a ir construindo o perfil desse tipo de pessoa. Para poder antecipar que garoto está fazendo isso. Para daí sim os professores terem uma aula de poder
encontrar, como você ficou curiosa pelo livro, que até eu estou dando aqui para... Eu indico também esse livro Psicopatas do Cotidiano, da Katia Meckler, que é uma super psiquiatra, que a nossa amiga Rita vai levar. Ele é uma ajuda para vocês conseguirem. Porque aí o professor ele não tem que saber que o cara... Ele pode estar na sala de aula, ele sacou, pô, esse cara tem um comportamento assim. Avisa o psicólogo quando a gente começar a ter na escola. Não tem aquele negócio que você fez para a diretora? Sim, sim. Vai entrar aquilo, o psicólogo vai ver e vai olhar. Passa um dia na aula, dá uma olhada para o cara, à distância, daí vai chegando perto. Que a gente consiga, assim, construindo uma sociedade onde a gente permita que, inclusive, esse garoto não seja ele. Que eu acho que é possível. 13 anos, não dá para uma pessoa já estar com tanto ódio no coração, gente. Não dá mesmo. Acabou de nascer. A tutoria, acho que tem essa função também, né? Você se aproximar da pessoa. Se você sabe da vida escolar dela, tem alunos que entram em assuntos particulares, te confidenciam algumas coisas. Mas esse atacador, ele não ia te confidenciar todas essas coisas. É por isso que é o psicólogo da vida. Teria que fazer. Rita, foi um prazer conversar com você de verdade. Eu acho que, assim, te incentivo a voltar, porque eu acho que pode te fazer bem. Até para você tirar... O trauma tem que ser realizado. E o trauma só deixa de existir quando a gente realiza ele. Tenho que viver isso. Viver, passar, é muito recente. Também não tem problema nenhum. Eu não vejo. Chegou dia 2 de maio lá, não deu vontade de entrar, não entra. Vai tomar um sorvete. Fala, gente, não deu, não quero. Não consigo, se respeita também, não se obriga a nada, né? Mas se você conseguir passo a passo, vai ser bom para você. Que bom que você tem essa amiga que quer ir te buscar para entrar junto com você. Você não é a única sobrevivente, então isso é bom, porque você vai ter o medo, seu medo com certeza está nas outras. Até a professora que salva de educação física, tenho certeza. E o C, né? E se ele tivesse me dado uma facada por aqui? E se eu não conseguisse pegar a proximidade que ela ficou dele, o quanto que ele poderia ter revertido e ela não estar aqui? Esse medo seu, de todas vocês são, até mesmo os alunos que passaram perto dele. Então, que vocês consigam aí atravessar esse turbilhão e que até os alunos reconheçam ainda mais o trabalho de vocês. O psiquiatra falou que eu deveria voltar porque eu vou fortalecer o grupo. Com certeza. Com certeza. É verdade mesmo. Eu fiquei meio na dúvida como vou fortalecer. Eu digo que assim, volta se quer, na hora que for, mas tenta. Porque, para você, acho que porque é uma coisa que vai te fazer mal. Aí ele vai ter te matado de alguma maneira. Se você não voltar para a escola, estou errado? Não. Ele matou a professora. Ele não matou a Rita, mas matou a professora. Que é algo que você batalhou agora. Depois de 50 anos, depois você é jovem ainda como professora. Então, sei lá, tenta... Pensa, faça. Vamos pensar. Vai com carinho. Estamos aqui para... E você aí que está chegando, viu até agora, vamos dar uma força aqui para a Rita. Rita, volta. Mas volta se quer. Não é volta, Rita. Volta se você quiser. Vamos dar um beijo aqui para a Rita. Tem até uma música, né? Qual que é? Rita, volta, desgramada. Ah, é? Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Não conhece? Não, de quem Sério? É essa música? Que você tomou? Quem tomou a facada? É um cantor que chama Thierry. Não. Ô, Rita, volta, desgramada. Volta, Rita, que eu perdoo a facada. Mentira. Opa, não é nova, não. Não, tá? tudo bem, mas assim, olha a letra. Ô, Rita, só que a Rita que deu a facada nele. Foi. Olha só, maravilhoso. Eu sofri alguns bullying por causa dessa música também. Que agora tem. Agora está dentro da realidade. Agora está ali perto, mas só que você tomou a facada. Você Foi. não deu. Rita, muito obrigado. Que você consiga, de verdade, voltar aos bons tempos da vida, que são bons e eles merecem ser vividos. E com certeza os que vêm por aí vão ser ainda melhores, porque agora você está ainda mais fortalecida para fortalecer o grupo e para mostrar para esse menino que ele não matou a professora. Tá bom. Obrigado, minha querida. Muito obrigada. Eu que te agradeço de verdade. Obrigada mesmo. E, por favor, você não deixe aí de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, me marque. A professora Rita não quis o Instagram dela aqui público, mas, se puder, compartilhe. Essa é uma entrevista que eu acho que é importante das pessoas entenderem o quanto é vital que os pais vejam seus filhos em casa. Verdade. Porque o professor ele tem que ensinar um cidadão a ter um completo conhecimento. Mas ele não é obrigado a entender que a educação que está sendo lá dentro
não está sendo dada. E vamos respeitar muitos professores e vamos fazer de Rita aqui, essa nossa sobrevivente, um aplauso para vocês. Muito obrigada. Eu gosto muito de professor. Obrigada. E depois você me conta se voltou Tá bom, bem, tá bom? conto. Obrigado. Tá bom. Eu Um que beijo. agradeço. Beijo. Até a próxima.